Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Lobo. Bom dia, Diogo. Vamos começar o nosso webinar de hoje, então, com o tema de Data Driven, com os dados, como, né, os dados geram valor para as marcas, para as empresas, né? Antes da gente iniciar, então, o tema, falar um pouquinho, me apresentar aqui rapidamente e depois já passo a palavra para você, Lobo. Então, eu sou Diogo Nakazawa, eu sou formado em Ciência da Computação, com MBA em Perícia Forense na Informática. Estou há mais de 15 anos trabalhando nesse mercado de segurança eletrônica, né, de segurança da informação. E hoje eu estou como gerente nacional de vendas aqui na Zyxel, na parte de SMB. Pode passar a palavra aí para você, Lobo, se apresentar também. Diogo, primeiramente, aí, mais uma vez, agradeço, né, o convite da Zyxel para participar desse evento aí de vocês, né, que tem um lado acadêmico. Bem, sou o Valdemar Lobo, estou como CEO da empresa Wisport, né? Eu venho da formação aí de ciência da computação, sou um dos especialistas também em cibersegurança aí no Brasil, trabalhando muito forte aí sempre com a análise de mercado na área de tecnologia e desenvolvemos aí a empresa Wisport, que é focada em Big Data e Analytics, né? Nossa especialidade aqui é inteligência de negócio e marketing através de dados, né? Mineração de dados, né? Então, a empresa tem esse foco, né? E hoje aí vamos falar sobre um tema que tem bastante relevância aí, que é como direcionar aí as decisões da empresa, né, ou do negócio, ou de uma área pública também, através da inteligência de dados, né, que é o nosso negócio aqui no Wisport. Perfeito, perfeito. Então, antes da gente iniciar, só falando rapidamente para quem ainda não conhece a Zyxel, né, uma empresa de Taiwan. Esse ano, a Zyxel completa 33 anos de atuação no mercado global, fabricando aí equipamentos de tecnologia, tanto na parte de GPON para provedores aí, roteadores, ONU, OLTs, como equipamentos para redes corporativas profissionais, na parte de Wi-Fi, switches, os access points, né, e Firewall TM para a parte de segurança também, né. Aqui no Brasil, a Zyxel está indo para o 8º ano de atuação no mercado brasileiro. A gente tem filial aqui na América do Sul, Argentina, Colômbia. Nossa estrutura no Brasil hoje conta com 22 colaboradores, equipe de pré-venda, pós-venda, todo o suporte, né, direto com a Zyxel. A gente tem um armazém aí no Espírito Santo para abastecer aí os nossos clientes, né? E hoje a gente tem todo esse portfólio aí, principalmente para atender as pequenas e médias empresas, né? Deixa você falar aqui sobre a Wisport, Lobo. Sim, complementando aí, né, o Wisport é uma empresa brasileira. Estamos completando aí 6 anos de vida, né? Ainda é uma empresa muito nova no mercado aí, mas o nosso foco é desenvolvimento de plataformas inteligentes, né? Escolhemos aí o meio de comunicação como meio de comunicação as redes de Wi-Fi, daí integração com fabricantes aí como a própria Zyxel, né? Trazemos aí essa forma, né, de comunicação inteligente através do Wi-Fi, transformando aí a rede Wi-Fi em uma poderosa ferramenta de comunicação, e tudo isso culmina em construirmos, né, uma grande base de dados analíticos
através de todas essas plataformas que nós desenvolvemos, para ajudar o mercado a entender melhor o seu público, né? Como conversar melhor através dessa rede de Wi-Fi, utilizando as ferramentas inteligentes que nós desenvolvemos. Então, somos desenvolvedores de solução inerente a data analytics, né? A análise de dados, e provemos aí para o mercado um grande banco de dados analítico através dessas plataformas. Perfeito. Então, iniciando aí o nosso tema de hoje, para o pessoal entender, né, Data-Driven ou Data-Driven, aí, como é mais conhecido, abrasileirado o nome, né? Abrasileirado, né? Acho que o pessoal ouve mais, a gente costuma mais ouvir Data-Driven mesmo, né? Então, o que seria isso, né? Na verdade, são os dados, né? Você tendo uma orientação, tomando decisões através dos dados, né? Então, o Valdemar Lobo aí tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto, né? Se quiser explicar melhor aí, Lobo. Sim. Eu diria o seguinte, Diogo, com a transformação digital, né, que vem ocorrendo nos últimos anos, né, principalmente aí da última década, né, tem-se a necessidade de qualificar esses dados, né, através dessa transformação digital. As empresas, tanto empresas como a área pública, né, gestores de cidades, né, buscam, através de dados, entender de forma preditiva para melhor direcionar o seu negócio, né? Então, quando você coloca aí que, de fato, é uma orientação através dos dados, né, esse é o grande desafio, que as empresas, né, que o mercado, em geral, possam utilizar-se dos dados para ter uma melhor orientação do seu negócio. Com isso, acredito muito assim numa mudança de cultura, porque tanto as empresas como o meio público precisa entender e trazer essa cultura do direcionamento do seu negócio, da tomada da sua decisão através de dados. O grande desafio é como qualificar esses dados, como minerá-los e como estruturá-los, né? Para que no final ali saia a informação necessária para a tomada de decisão. Então, traduzindo aí o data drive, né, direcionar através dos dados, é você ter a informação angariada através de dados, que essa informação traga um direcionamento para melhor análise na tomada de decisão, seja de uma empresa do varejo, seja de uma comunicação interna, onde você precisa entender o que os teus usuários de rede, por exemplo, gostariam da empresa, teus funcionários, teus colaboradores. Tudo isso são informações, né? Veja que uma focada ao negócio, outra focada na tomada de decisão interna, são dados que transformam-se em informação e que isso, na mão dos decisores de uma empresa de negócio, decisores do negócio, trazem ali a forma de direcionar o seu negócio ou a sua comunicação através dessa informação. Eu diria muito sobre, que eu venho falando nos últimos anos, de forma preditiva, né? É você, de fato, ter ali, fazendo uma analogia, ter uma bola de cristal para tomar alguma decisão a futuro sobre o teu negócio ou sobre a tua administração. Então, a tomada de decisão através de dados passa por uma transformação digital na empresa, né, onde ela possa entender o poder dos dados, como classificar esses dados dentro do seu negócio e que essa informação saia para todos, né? Acho que toda a equipe de uma empresa tem que ter acesso a essa informação que é oriunda através do dado captado através de uma plataforma, por exemplo, como inteligência no Wi-Fi, onde você aplica
você angaria os dados dos usuários, né, que se conectam, você pode aplicar uma pesquisa e dentro dessa pesquisa você passa a entender mais sobre aquele tema pesquisado, sobre aquele consumidor, daquele usuário que seja uma comunicação interna, e essa informação constrói essa base de conhecimento e de posse dessa informação, o decisor toma direcionamentos, né? Ele direciona o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, ou na área pública, por exemplo, né, como temos aí vários casos de sucesso, onde o gestor, né, que é o prefeito, ele precisa saber da informação para tomar uma decisão. Como geralmente ele faz isso, né? Ele aplica uma pesquisa, papel e caneta, essa pesquisa demora a chegar, esses dados são planilhados, né, são minerados ali para entender qual foi a resposta daquele público e ele toma uma decisão. Digamos que seja para a área de infraestrutura, por exemplo, né, voltado aí na área pública. Ele identifica que na zona norte da cidade as pessoas reclamam do asfalto. De posse dessa informação, ele pode chamar o secretário de infraestrutura e tomar uma decisão para corrigir aquele problema naquela região. Então, veja, nessa analogia que eu fiz aqui agora, o dado chegou, foi tratado, entendido e passado para o decisor qual o problema daquela região, que a pesquisa foi sobre infraestrutura. Ele, de posse dessa informação, ele tomou uma decisão orientada ao dado. Entende? Perfeito, então, perfeito. O Data Driven, dirigir por dados, é exatamente você tomar decisões através dessa base né, sólida de dados, né, que a construção dessa base vem através de plataformas como a nossa, de pesquisa orgânica, sistemas de CRMs, né, de relacionamento com o cliente, onde também automatiza-se uma tomada de decisão de comunicação. Eu acredito que assim, 360 de informações angariadas orientam os gestores à tomada de decisão através dos dados, né? E isso é o que mais influencia. Se nós partimos para as redes sociais, né? As nossas ações nas redes sociais, os algoritmos identificam como nós nos comportamos e as redes sociais também direcionam conteúdo inerente ao que você pesquisa, ao que você busca no seu dia a dia de comunicação. Isso também são dados que a empresa, interligando com determinadas plataformas de redes sociais, também identifica, tagueando ali por onde os clientes clicam e andam, identificam o perfil de navegação e o perfil de consumo, muitas vezes, pode ser extraídos através dessas plataformas. O grande desafio hoje é que as empresas consigam identificar qual o melhor formato para a sua empresa de minerar e tratar esses dados para a tomada de decisão do negócio, né? Então, é a criação sólida, dessa base sólida, de forma estruturada e que ajude na tomada de decisão. Então, nada mais do que isso, tá? A informação chega e o decisor, né, da empresa, ou os decisores, a diretoria, dependendo da área, fala, poxa, se eu estou sabendo de forma preditiva o que, né, o meu consumidor gostaria, eu vou ofertar com muito mais assertividade, né? Então, esse seria um grande exemplo aí para o mercado de varejo, por exemplo, né? Sim, sim. Você deixa de tomar aquela decisão por uma intuição, né, por um feeling, e você tem dados concretos, né, para ser mais assertivo na tomada de decisão, né? E fazendo uma outra analogia aqui no que você falou, Lobo, é como se fosse uma plataforma de mineração. Você tem o petróleo bruto lá, que seriam esses dados, né? As empresas têm os dados, mas você precisa ter ferramenta para tratá-los e depois pessoas qualificadas para entender isso, né? Então, você precisa realmente ter todo esse processo, né, para conseguir ter o dado certinho e a pessoa correta para entendê-los, né, da forma adequada e tomar a decisão, né? Na sua analogia, você coloca até o petróleo, né, que vem se falando exatamente isso, né? O novo petróleo mundial é a informação. Então, quando a gente fala em preditivo, né, você preconizar alguma coisa, você precisa saber dessas informações para poder trabalhar de forma preditiva, ou seja,
Se eu já entendo que o mercado precisa, eu vou preparar uma informação sobre o meu produto ou serviço muito mais direcionado, né? E exatamente esse é o desafio, tá? Como transformar os dados que chegam de N lugares, né? Transformar ali nessa refinaria de petróleo, né? Você refina para que saia, por exemplo, o combustível, né, do petróleo, né, e chegue na bomba lá para abastecer o automóvel. Acho que seria essa analogia mesmo. Os dados chegam brutos, né? Você precisa Sim, refiná-los, né? E exato. que isso chegue de forma estruturada nos tomadores de decisão, né? Porque de posse da informação, o decisor, né, seja ele de uma área privada, né, seja varejo, área da saúde, se você tem informação sobre o teu possível cliente, o que ele gostaria de ter no teu setor, você sai na frente com essa tomada de decisão, ofertando para ele exatamente o que ele quer, né? Sim, Fazendo paralelo com a área pública, um gestor público, e o Data Drive vem muito sobre isso, né, para a área pública, como identificar os anseios de uma população para que a administração pública melhor aplique as verbas para trazer para a população tanto saúde como infraestrutura de forma correta. E se esses dados não chegam de forma formatada para o decisor, ele começa ali a investir de qualquer forma o dinheiro público, né? E não satisfaz o anseio da população, nem as necessidades, né? Porque não é só a questão do anseio, mas qual a real necessidade, né? Então, os indicadores estão através de dados que podem ser minerados através de pesquisas orgânicas, aplicações de algumas estratégias de comunicação, onde você traz de volta a informação desse público e consolida essa informação para essa chamada tomada de decisão. Então, é assim, é direcionar realmente o teu negócio ou a tua decisão através dos dados. Então, chamado aí o data drive, né? sim, Direcionar sim. através de dados. E vemos isso em grandes empresas aí de sucesso, né? Empresas de streaming, né? Como colocaram aqui na nossa apresentação, né? Você busca sobre vídeos ou músicas, né, plataformas de vídeo e de música, e essa inteligência do dado, ela vai te direcionando para que você receba cada vez mais, consuma uma música ou um vídeo do que você realmente gosta. Então, eu acho que bancos também estão trabalhando muito fortemente aí na inteligência de dados, né? Exatamente identificando qual que é o anseio do consumidor, né? E direcionando o seu negócio para o que a população de fato gostaria de ter, né? Tanto a empresa de streaming, os seus consumidores, né, como a empresa de bancos, utiliza-se muito bem desses dados para direcionar, né? Então, são segmentos de sucesso no mercado, e eu acho que isso está para a mão de todos hoje, né? Utilizando inteligência no próprio Wi-Fi, você consegue ter uma comunicação inteligente com o pseudo-consumidor ali, né? Se ele já conectou com você, você passa a ter todos os dados de cadastro, você aplica uma pesquisa sobre o teu produto, você tem uma resposta online. Agora, cabe à empresa identificar essas informações como sendo ali cruciais para a tomada da decisão. E isso precisa chegar para todos na empresa, né? Até que possam entender o seu negócio. Essa informação tem que ser estruturada e disseminada dentro da empresa também. É um grande desafio, né, que se tem, utilizar aí o dado para tomada de decisão. Então, temos a transformação digital, onde todas as empresas, todos os negócios estão ficando conectados, e isso cada vez mais é mais acelerado, né? Chegando agora a conexão 5G, teremos menos latência, as informações agora chegarão através de internet das coisas, muito mais rápido. Então, veja, o número de dados que chegará daqui para frente, a cada tempo, é muito maior. Agora, como você orientar esses dados para o teu negócio, né? Para a tomada de decisão? E aí é o grande desafio do mercado hoje, utilizar plataformas, como as nossas plataformas podem ser um ponto de ajuda nisso, onde angaria dados, né, de forma inteligente e pode ser direcionado a um repositório
que faça essa análise e ajude o gestor ali a entender sobre o seu negócio e tomar decisões muito mais assertivas, né? Muito mais direcionadas, né? Com preditividade, né? Sim, sim. Não, com certeza, Lobo. E aí aqui a gente deu vários exemplos aqui, né? Bem mais do que os segmentos que a gente colocou, mas como você falou muito bem, né? A parte de varejo é muito importante, esse data driving, né? Nos e-commerces, né? Em todos esses segmentos, né? E seguindo aqui para as principais vantagens, então, né? Que já pontuou também algumas delas, né? Mas só para a gente ir partindo já para finalizar aqui, as principais vantagens de ter essa cultura, né? E um dos pontos aqui que acho que você não comentou ainda, Lobo, é a parte de redução de custos, realmente, né? Porque você tendo essas informações aí, você consegue encurtar muito esse caminho para uma tomada de decisão mais assertiva, né? E não fica naquela intuição de, vou fazer tal campanha, vou fazer uma coisa aqui para ver se dá certo. Não, você já tem as informações, né? Você sabe quem é seu público, então você faz uma campanha muito mais assertiva e isso reduz custos aí diretamente, né, Lu? Quando nós colocamos aí sobre a questão de ajudar a reduzir custos, né? Quando se toma a decisão embasado em, entre aspas, aí, o achismo, né? Eu acho que se eu aplicar essa ação, o meu negócio prolifera, eu vendo mais, né? Eu atendo muito mais clientes. Então, você está embasado nessa decisão apenas no que você acha que o público gostaria de receber aquela informação. E daí você investe em performance, né, de Google, você investe de forma errada ali, com essa base apenas do eu acho, com a estratégia do marketing. E quando nós colocamos que ajuda na redução de custos, é que você toma decisões embasado na informação, que você angariou com essa base de dados que você traga ou através das nossas plataformas, ou através de outras ferramentas, você encurta o caminho da comunicação e aí é onde se tem a redução de custos, ou seja, você não investe errado na comunicação do marketing, por exemplo. Né? Se você já sabe o anseio do teu público perante o teu produto ou o teu serviço a ser entregue, você vai ser muito mais assertivo nas ações tomadas, né? Falando aí do marketing, com essa comunicação. Então, você não investe de forma errada, né? Por isso, nós colocamos aí, falando desse ponto de comunicação e marketing, você, com a informação correta, você toma essa decisão de comunicação de forma muito mais assertiva. E aí você não investe erradamente em ações que não vão te trazer nenhum tipo de retorno em falando-se do próprio negócio ou do fim da comunicação, né, como objetivo, né? Então, se você tem o objetivo a trabalhar internamente uma comunicação, né, se eu entendo o perfil dos meus clientes internos, né, meus colaboradores, eu consigo enviar uma comunicação muito mais assertiva, né? Voltada ao público cliente, da mesma forma. Então, você passa, quando a gente fala nós comentamos em redução de custos, né? É exatamente tomada de decisão usando a estratégia de forma assertiva e não na tentativa e erro, né? Aí eu acho que aí aplica uma ação, demora ali às vezes 30 dias para tomar uma ação, o retorno dessa ação pode demorar mais ainda e você teve investimento errado, né? Porque não sabia para onde realmente seguir com a tua comunicação, por exemplo, em marketing. Exato, perfeito. E um ponto aqui que a gente não comentou, né? Mas é um ponto muito importante, é a parte da segurança desses dados, né? Então, a gente falou aqui de conhecer, ter um perfil do seu cliente, dos usuários, né? E tudo isso implica diretamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, todos esses dados aí, muitos deles são dados sensíveis
Então, as empresas cada vez mais tendo esse tipo de informação e esses dados, cada vez mais eles precisam se adequar e ter equipamentos de segurança que façam esse tipo de proteção para o ambiente, proteção para esses dados, né? Então, tem diversos equipamentos e sistemas de proteção, né? Um exemplo aqui, o nosso Firewall UTM, né? Que tem toda a parte de várias camadas de proteção, então ele tem antivírus, anti-spam, a parte de IDP, filtro de conteúdo, de aplicativo, então ele tem várias camadas que vai assegurar que os dados tenham mais proteção contra uma possível invasão, ou que isso seja vazado externamente, ou caia em mãos erradas aí, né? Sem contar toda a parte de relatório do que os usuários, o que essas empresas estão fazendo, o que estão acessando, né? Geolocalização, para que país está tendo acesso à sua empresa, ou que os usuários estão acessando fora do país, se isso é devido ou não. Então, você tem toda essa parte de segurança, né? Essa camada de proteção, que é um dos pontos bem relevantes quando a gente fala aí de data driven, né? Eu defendo essa tese há muitos anos, né, que uma empresa, falando em meio privado, né, o principal ativo da empresa são os dados, né? E os gestores, principalmente brasileiros, precisam entender que o dado tem que ser muito bem cuidado. E aí passa exatamente pela camada de segurança. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aí a obrigatoriedade de cuidar bem dos dados pessoais, dados sensíveis, por causa da lei, né? Eu acho que foi necessário aplicar-se uma lei que os empresários também passem a entender que ele precisa cuidar desses dados, né? E, de fato, a camada de segurança é essencial, né? Ela se torna crucial, porque a partir do momento que você tem dados sensíveis, você não pode deixar esses dados vazarem, né? Além do que também, se a gente fala aqui de dados para tomada de decisão, são dados inerentes àquele negócio, àquela empresa, que se vazarem, né, isso pode trazer um problema de estratégia da empresa e, se falar de dados pessoais, um problema muito sério aí com a legislação, né? Porque dados sensíveis, que são dados pessoais, né, e alguns dados são classificados aí realmente como sensíveis, né, não podem ser vazados. Então, se faz necessário, né, a preocupação com a segurança. As nossas plataformas estão 100% aderentes à legislação, né? Então, faz todo o fluxo da comunicação, mas com essa segurança da proteção dos dados. E a dica, uma das dicas, né, é isso. O empresário precisa ter uma grande preocupação de como manter esses dados de forma extremamente segura, aplicando soluções, né, como bem o Diogo colocou aí, de perímetro, né, internas, né, também. Um dos principais pontos e elos fracos aí são os usuários do dado, né? Então, que invistam também na conscientização, né, dos seus colaboradores, de quem manipula esses dados, para que não caiam aí em problemas de dispararem uma comunicação ou clicarem algum link ou receberem algumas informações que abram uma porta de vazamento de dados. Então, o elo mais fraco hoje são os usuários, né, que manipulam os dados. Então, as empresas precisam se preocupar com segurança em sua totalidade, né? Não, com certeza, Lobo. E até aproveitando no que você falou, né? Esse vai ser o tema do nosso próximo webinar aí, que é a engenharia social, né? As estratégias aí que os crackers usam para roubar esses dados, né? Então, justamente pegando esses gaps aí de falha humana, né? E veja que tudo está nesse ecossistema do dado, né? Tanto para a Exato. tomada de decisão, como os crackers buscando para cometer crimes, né, através dos dados. Então, a tomada de decisão está em todos os lados ali, e o foco em cima do dado, né? Sim, sim.
Bom, só para a gente não estender aqui, passado o nosso tempo, Lobo, acho que foi um overview geral aí do que é Data Driving, né? A gente vai compartilhar depois essa apresentação com o pessoal que participou, assim como os dados e informações de e-mail, telefone aí para quem quiser saber mais sobre o iSpot e as outras ferramentas, né? E agradecer, Lobo, você aí, ao seu tempo aí novamente, mais uma vez participando aí, agregando conteúdo com as AIS aí. Diogo, só tenho a agradecer. É pouco tempo, né, para falarmos de um assunto tão extenso. Sim. Eu fico me pautando aqui para não divagar muito, né, porque tem muito assunto para falar sobre esse tema, né, mas acho que conseguimos passar aí, né, o que é a tomada de decisão através de dados, né, como direcionar, né, como realmente conduzir, né, a sua decisão através dos dados. Então, também me coloco à disposição aí para quem no futuro quiser mais informações, né? Conversar conosco aí na Spot. Nós ajudamos muito, né, as empresas e a área pública também a tomada dessas decisões através da aplicabilidade das nossas plataformas inteligentes, né, que trazem inteligência artificial também para isso. Mas é um tema maravilhoso para se tratar e demoraríamos aqui 2 horas facilmente falando. Então, para não me estender Sim, mais, sim. Diogo, então também agradeço muito a Zyx aí pela parceria, tá? E a você também, Diogo. Obrigado aí, Lobo. Obrigado, pessoal, que ficou aí até o final e até o próximo webinar da Zyxel Academy. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Um forte abraço, hein?